Há muitos eventos na história romana onde apenas uma única pessoa tomou uma decisão diferente. O mundo, como o conhecemos hoje, pareceria completamente diferente se Valens tivesse esperado por reforços de seu co-imperador ocidental Graciano na Batalha de Adrianópolis. Por exemplo, em 378 d.C., os romanos provavelmente teriam vencido, e os godos nunca teriam se tornado um problema. Ou se Stilicho tivesse agido de maneira mais decisiva na invasão da Gália em 407, ele provavelmente não teria caído em desgraça com o imperador. E assim, o Ocidente poderia ter sido salvo. Ou se Majorian tivesse decidido não confiar em Ricimer e tivesse sido mais cauteloso em sua abordagem para restaurar o Império Romano do Ocidente, então o Ocidente poderia ter sido salvo, e assim por diante. Mas uma das perguntas mais interessantes do tipo e se, que sempre me vem à mente, diz respeito a um dos meus imperadores romanos favoritos de todos os tempos, o imperador Flavius Julianus, mais conhecido como Julian. O que teria acontecido se esse cara não tivesse se tornado um pouco confiante demais? E se ele não tivesse invadido a Pérsia? Imagine que você é um 25 anos que ama filosofia. Você passou toda a sua vida estudando as grandes obras neoplatônicas de Plotino, as antigas obras de Platão e Aristóteles, e foi ensinado por Máximos de Éfeso, onde descobriu seu amor pelas antigas tradições pagãs de Roma. Imagine que você foi convocado para o Tribunal Imperial em Mediolano, aos 24 anos sendo promovido a Caesar das províncias romanas ocidentais, sem qualquer experiência prévia de liderança. Convocado pelo homem que ordenou a execução de seu pai. Imagine então que você é jogado na água fria, sendo enviado para há 400 anos do 400, que recentemente tinha visto incursões de tribos germânicas que às vezes conseguiram invadir as fortificações romanas de Lemos no rio Reno. Imagine então que você, 25 anos contra todas as probabilidades, sem qualquer treinamento militar, não só conseguiu defender a Gália, mas derrotar decisivamente os alemanos várias vezes, e depois até mesmo derrotar os temidos francos, depois invadir com sucesso o território germânico através do rio Reno, e forçar estas tribos germânicas agressivas a se submeterem, salvando assim a Gália desses invasores e forçando milhares de recrutas germânicos a se juntarem às forças romanas. Imagine então que você está sendo proclamado Augusto do Império Romano aos 29 anos em Lutécia, a atual Paris. Aos 30 anos então, você novamente derrota decisivamente os Alemanni, até mesmo capturando o rei deles. Então, quando o outro imperador do Império Romano, Constâncio II, o homem que assassinou seu pai, marcha contra você em uma batalha que certamente se tornaria histórica, você é milagrosamente salvo como por uma intervenção divina. Constâncio II é simplesmente derrubado por alguma doença a caminho de você e, com suas últimas palavras, ele o nomeia seu sucessor. Imagine isso, então, aos 30 anos você se tornou o único governante de todo o 400, quando apenas alguns anos atrás, você não tinha nenhuma experiência militar, e era apenas um cara estudando filosofia em Atenas. O que você estaria pensando se isso tivesse acontecido com você? Você seria capaz de se conter após uma série de vitórias incríveis? Você seria capaz de não pensar que de alguma forma foi escolhido pelos próprios deuses para restaurar o mundo romano, a sua antiga glória, a sua antiga força, como era centenas de anos antes na época de César e de Augusto? Você não pensaria que de alguma forma era invencível e que poderia até enfrentar o inimigo mais poderoso dos romanos, o antigo arqui-inimigo, os persas? Isso é o que pode ter sido o pensamento do imperador Flavius Julianus, também conhecido como Julian, ou às vezes também Julian II, ou Julian, o apóstata. É o defeito de caráter de muitos grandes imperadores que alcançaram sucessos incríveis, em um curto período de tempo, que às vezes eles se tornavam um pouco confiantes demais. Eles estavam surfando na onda do sucesso, estavam em constante euforia por anos, correndo de vitória em vitória, em uma constante onda de dopamina, em um constante estado de euforia induzido pelo corpo. Isso é o que aconteceu com os grandes como Aureliano, Probo e até mesmo com Majoriano. E assim também aconteceu com o imperador Julian. Nunca saberemos o que ele realmente estava pensando, mas provavelmente ele queria não apenas restaurar a antiga religião politeísta do Império Romano e reduzir o poder do cristianismo, mas também vencer uma vitória decisiva sobre o Império Persa, porque se ele conseguisse fazer isso, ele se tornaria um segundo Alexandre, o Grande,
reverenciado e amado tanto por pagãos quanto por cristãos. Os cristãos então não teriam escolha a não ser aceitá-lo. E talvez assim ele pudesse convencer muitos deles a voltar para os antigos deuses tradicionais. E assim, este jovem personagem heróico embarcou em sua campanha malfadada em março de 363 d.C., com uma força romana de cerca de 80.000 homens invadindo o Império Persa. Após algum sucesso inicial, chegando até perto de tomar Ctesifonte, a capital do Império Persa, as marés se voltaram contra ele, e mesmo que ele tenha conseguido recuperar algum terreno mais tarde, ele foi mortalmente ferido em um confronto no final de junho de 363 d.C. E assim morreu este jovem imperador carismático, e com ele morreram todas as esperanças dos pagãos de restaurar os velhos costumes de César e de Augusto. Mas e se Julian tivesse sido um personagem mais reservado? E se ele não tivesse cometido o mesmo erro que os outros grandes da história romana? Ou seja, ficar demasiado confiante? E se ele tivesse permanecido modesto, cuidadoso e mais estratégico? Em suma, e se Julian não tivesse decidido embarcar naquela infeliz campanha persa em 363 d.C.? Olá, amigos da História Romana Tardia. Desculpe a interrupção, sou eu de novo. Eu só queria aproveitar o tempo e agradecer a todas as pessoas que apoiam Majorianos via Patreon e associação ao YouTube. Vocês fazem toda a diferença? Eu não posso agradecer o suficiente. Porque graças ao apoio de pessoas incríveis como vocês, eu posso continuar fazendo vídeos sobre tópicos do Império Romano Tardio, porque queremos aprender mais sobre essa era obscura e fascinante do Império Romano Tardio que todos estão ignorando. Então eu estou realmente agradecido que, graças aos nossos incríveis apoiadores, eu posso me concentrar nesses tópicos da história romana tardia. Então, por favor, considere apoiar Majorianos via Patreon ou uma associação ao YouTube, porque apenas alguns dólares por mês podem fazer toda a diferença e podem me permitir não ter que me preocupar com o algoritmo do YouTube todos os dias e sobre fazer miniaturas e títulos clickbait. Mas isso me permitiria focar minha energia mental em uma melhor pesquisa para tópicos interessantes sobre o Império Romano Tardio. Todas as coisas que você não encontrará em nenhum outro lugar no YouTube. Todos os tópicos estranhos, obscuros e esquecidos do Império Romano Tardio que os historiadores às vezes ignoram muito rapidamente. Isso me permitiria continuar fazendo vídeos sobre tais tópicos. Então, muito obrigado, amigos, por apoiar Majorianos, e eu gostaria de agradecer novamente a todas as pessoas que apoiam Majorianos via Patreon, ou associação ao YouTube, ou até mesmo uma doação via PayPal. Cada dólar faz a diferença e me permite fazer vídeos melhor pesquisados sobre o Império Romano Tardio. Muito obrigado, amigos da História Romana Tardia, e de volta ao vídeo. Vamos dizer que o caráter de Julian teria sido diferente? Um ou outro traço genético poderia ter sido diferente, ou um ou outro evento da infância poderia ter ocorrido de maneira diferente, assim o afetando de alguma forma. Vamos dizer que, consequentemente, ele não teria sido tão afetado por seus sucessos anteriores, e que ele teria ficado em Constantinopla. Juliano, em nossa linha do tempo, entrou em Constantinopla como o único imperador do Império Romano em dezembro de 361. E ele deixou a cidade meio ano depois, em maio de 362. Sua escolha de residir em Antioquia era, claro, evidente. Não era apenas uma cidade importante, mas também de importância para os pagãos por causa do oráculo de Apolo em Dafne, que estava localizado perto de Antioquia. Mas, claro, Antioquia, por estar perto da fronteira com a Pérsia, era o tradicional campo de acumulação de tropas romanas do leste para guerras com o eterno inimigo do leste. Se Julian não tivesse decidido atacar a Pérsia, consequentemente acho que ele então não teria se mudado para Antioquia, mas teria continuado a ficar em Constantinopla, e em vez de fazer da campanha persa seu principal objetivo, ele teria usado toda a sua energia para criar uma nova religião pagã, neoplatônica, como contrapeso ao cristianismo. Julian sabia exatamente que o cristianismo estava ganhando terreno, principalmente pelo motivo de que Constantino e seus filhos haviam sistematicamente favorecido cristãos para altos cargos do Estado em vez de pagãos, e que cada vez mais leis antipagãs haviam sido implementadas, o que simplesmente tornava desinteressante ser um pagão. Portanto, basicamente forçando muitas pessoas a se converterem ao cristianismo. Julian já foi bem sucedido durante seu curto reinado em reverter algumas das leis de Constantino e de seu filho. Por um lado, ele reabriu todos os templos pagãos em todo o império, e para tornar o paganismo atraente, pretendia eleger sumos sacerdotes semelhantes aos bispos e papas cristãos que atrairiam novos adoradores. Não devemos esquecer que mesmo no tempo de Julian, nem sequer metade da população era realmente cristã.
Estima-se que apenas cerca de 20 a 30% da população do Império Romano eram cristãos mesmo naquela época, especialmente no Ocidente e nos antigos redutos pagãos como Roma. Podemos ter bastante certeza de que o número era na verdade ainda menor. No Oriente, provavelmente era maior, mas ainda assim, o cristianismo naquela época estava longe de ter certeza de vencer as outras religiões. E assim, se Julian tivesse decidido ficar mais tempo em Constantinopla, ele obviamente teria continuado com sua política de restauração religiosa dos antigos deuses. Ele era muito inteligente e sabia que para vencer o cristianismo, ele precisaria alimentar ainda mais o descontentamento que já estava fervendo entre todos os diferentes grupos dissidentes do cristianismo. Entre os arianos, contra os nicenos, contra os donatistas e assim por diante, sem escolher um lado sobre o outro, como aconteceu em nossa linha do tempo com o triunfo final do credo niceno sobre o arianismo. Os cristãos teriam lutado entre si e possivelmente impedido seu próprio crescimento através de constantes guerras religiosas uns contra os outros. Isso teria dado a Julian tempo para nomear sumos sacerdotes, com base em seu sistema de crenças pagão neoplatônico, e enviá-los a todas as principais cidades do império, construindo assim um contrapeso aos bispos lá, possivelmente também adotando uma abordagem pagã mais monoteísta, por exemplo, centrada em Sol, mas claro, atualizada com todos os tipos de visões de mundo filosóficas e moralistas para atrair também os cristãos. Todos os templos teriam permanecido abertos, e assim os templos da antiga Agora em Constantinopla, que naqueles anos ainda estavam em boas condições, teriam sido rededicados, renovados e reabertos. Claro, isso teria feito dele muitos inimigos. E é claro que ele teria que permanecer muito vigilante, porque os cristãos mais radicais e fanáticos certamente não teriam evitado tentativas de assassinato. É por isso que ele teria mantido seu general Franco Nevita, a quem ele havia nomeado cônsul em 362 sempre por perto, junto com um grande séquito de guarda-costas francos. Juliano tentou imitar o estilo de Marco Aurélio, a quem ele via como o governante ideal, uma noção que faz sentido, já que Marco era de fato um imperador incrível. E assim Juliano debatia com os senadores em Constantinopla em pé de igualdade, vendo-se como o primeiro entre iguais novamente, como nos velhos tempos. Mas no tempo de Juliano, o dominado havia implantado essa imagem da grandiosidade do imperador nas mentes das pessoas, a tal ponto que por muitos anos, suas tentativas de restaurar os antigos ideais do início do principado teriam sido recebidas com bastante crítica e sobrancelhas levantadas. Mas, claro, muitos senadores teriam recebido com agrado este retorno incomum aos velhos dias de glória do Senado. Juliano teria restaurado muitos dos antigos locais pagãos, como por exemplo o oráculo em Delfos, e sob seu governo, os Jogos Olímpicos teriam continuado sem interrupção. É bastante provável que mais cedo ou mais tarde, Juliano teria entrado em Roma, a velha cidade-mãe. Ele sabia exatamente que para restaurar os antigos ideais do Império, ele encontraria muitos aliados no velho e venerável Senado de Roma. E assim ele entrou em Roma em 364 d.C., residindo no antigo palácio no Monte Palatino, que estava vazio sem um imperador residente desde os dias de Maxêncio, se você não contar a curta estadia de Constâncio II em 357, de Roma, o antigo coração tradicional, ainda muito pagão do Império. Ele poderia promover e mais facilmente promulgar o renascimento pagão do que da Constantinopla mais cristianizada. Em Roma, ele tinha certeza de ter o apoio do Senado ainda esmagadoramente pagão. Infelizmente, porém, é bastante improvável que Julian tivesse tido algum filho. Sua esposa Helena já havia morrido em 360 por causas desconhecidas, e ele havia jurado celibato pelo resto da vida após a morte dela. E assim, para restaurar os velhos costumes do que ele reconhecia justamente como os dias de glória do Império, os dias de Trajano, Adriano, Antonino ou Marco Aurélio, ele provavelmente teria escolhido um sucessor na forma do antigo sistema adotivo. Ele poderia ter escolhido um senador pagão, educado em filosofia como ele, que compartilharia suas crenças. E assim, conforme os anos passassem, logicamente, se ele tivesse vivido mais tempo, então Joviano não teria acontecido, nem teriam acontecido Valente e Valentiniano. Teria sido muito interessante ver como Julian teria lidado com a invasão gótica em meados dos anos 370. Os hunos teriam pressionado para o oeste mesmo nessa linha do tempo.
E acho que Julian teria escolhido um imperador júnior capaz para as províncias ocidentais como seu filho adotivo, a quem ele teria deixado em Roma para governar o oeste a partir da antiga capital. Ele, enquanto isso, em seus 40 anos ainda teria energia suficiente para lidar com as migrações góticas. Prevendo os enormes problemas que essas migrações poderiam ter causado, ele teria voltado para Constantinopla para lidar com o problema. Ele poderia ter lidado com o problema melhor do que Valens, que em nossa linha do tempo estava longe do Danúbio em Antioquia. E chegou tarde demais quando o dano já havia sido feito e os góticos já haviam se rebelado. Mas Julian tinha experiência com tribos germânicas. Ele havia derrotado os Alemanni e os francos, e seu leal e confiável general Nevita, com seus foederati francos, teria permanecido ao lado de seu imperador. E assim Julian poderia ter conseguido estabelecer os godos em território romano, sem escalar a situação, como aconteceu em nossa linha do tempo. Os colonos góticos teriam recebido terras, mas teriam que renunciar a seus reis e se juntar aos romanos como romanos. Em troca, Roma teria oferecido a eles proteção contra os hunos invasores. E assim, Julian teria novos foederati góticos a seu serviço, juntando-se às fileiras de seus foederati francos. O desastre em Adrianópolis não teria acontecido. E, consequentemente, Teodósio também não teria acontecido. Portanto, a intolerância religiosa do cristianismo nunca teria saído do controle. Portanto, não teria havido todos os tumultos religiosos como em nossa linha do tempo, e o império também teria sido poupado de seus 2 filhos incompetentes, Honório e Arcádio. Em vez disso, Julian e seu co-imperador Júnior, vamos chamá-lo de Aemilianos, teriam lidado conjuntamente com as invasões germânicas, Julian garantindo o leste, enquanto Aemilianos estava garantindo o oeste de mais incursões, ao mesmo tempo em que fortalecia a fronteira do Lemos. Vamos dizer que Julian teria alcançado a respeitável idade de 65 anos, e não teria sido assassinado devido à proteção de seus leais guarda-costas francos. Assim, ele teria morrido em 396 d.C., não deixando filhos, mas Aemilianos teria assumido o título de Augusto, e ele por sua vez teria escolhido um imperador júnior, Julian III. Julian teria sido divinizado como a antiga imperatriz em uma cerimônia espetacular em Roma ou Constantinopla, provavelmente mais provável em Roma pagã. E ele teria sido enterrado em seu próprio mausoléu. E claro, ele não teria sido lembrado como Julian o Apóstata, mas como Julian o Grande. O cristianismo não teria se tornado o poder dominante que se tornou em nossa linha do tempo. Enquanto os cristãos estavam ocupados lutando entre si, um novo paganismo neoplatônico teria surgido, oferecendo às pessoas uma alternativa viável ao cristianismo. Mas o cristianismo não teria desaparecido. E quem sabe se em algum momento ele teria feito um retorno. Apenas um imperador cristão radical teria sido suficiente, e tudo poderia ter revertido para uma teocracia ao estilo teodosiano. Mas enquanto a linhagem julianica de adoção tivesse funcionado, poderíamos ter visto um verdadeiro renascimento do paganismo e uma nova era de ouro como no século II b.C. Imperadores pagãos teriam garantido a continuação do antigo sistema de crenças, e não teria havido uma divisão final entre leste e oeste. Mas o sistema de adoção de imperadores seniores e juniores teria permanecido intacto e o Senado teria desfrutado de muito mais poder. E assim o estilo de governança poderia ter se assemelhado mais aos dias do Principado. As invasões de Raetia, da Itália, da Gália e da Espanha, de 401 a 407 d.C., não teriam acontecido, já que Honório não teria subido ao poder, nem teria havido um Alarico para assediar o Império Romano do Ocidente. Além disso, devido à ausência de Teodósio como imperador, não teria havido uma batalha no Rio Frígido. Assim, não teria havido necessidade de retirar tropas da fronteira do Reno para a defesa da Itália contra Alarico e Radagaiso. Portanto, as invasões de 406 e dos anos seguintes poderiam ter sido repelidas muito mais facilmente e, assim, com uma alta chance de sucesso. E assim, na linha do tempo julianica, o Império Romano do Ocidente poderia ter sobrevivido muito mais tempo, já que não teria havido essa divisão definitiva e estranhamento entre Oriente e Ocidente. Portanto, se Julian não tivesse invadido a Pérsia, o mundo como conhecemos hoje seria completamente diferente. O Império Romano poderia ter caído muito mais tarde,
e o paganismo poderia ter sobrevivido até os tempos modernos de alguma forma. Mas muitos dos problemas intrínsecos do Império Romano talvez nunca tenham sido resolvidos. A constante propensão para usurpações, a depreciação da moeda, a barbarização do exército romano. E então, talvez até na linha do tempo Julianique, o Império Romano teria caído, mas se então em uma forma muito diferente e por razões muito diferentes do que em nossa linha do tempo. Seria um mundo muito interessante, com certeza. Mas não nos esqueçamos de que para as pessoas que vivem nessa linha do tempo, nosso mundo seria absolutamente fascinante para eles. E eu gostaria especialmente de agradecer aos nossos novos apoiadores Sol Invictus, Kyle Smith Garage Gamer e Sean Verdesia, ou Sean Verdesia. Não tenho certeza se você é italiano ou não, então por favor me perdoe. Muito obrigado, pessoal, por apoiarem este canal da maneira mais generosa possível. Obrigado Kyle Smith Garage Gamer e Sean Verdesia, ou Verdesia, pelo seu incrível apoio. E eu também gostaria de agradecer ao nosso novo apoiador, Restitutor Orbis, Pierre-Henri Konak. Muito obrigado, Pierre-Henri Konak, por apoiar este canal de maneira tão generosa. E eu também gostaria de agradecer aos nossos novos apoiadores Kaysar, Ambrosius, Bramwin e Todd Howard. Muito obrigado, pessoal Ambrosius, Bramwin e Todd Howard, por apoiarem os majorianos de maneira tão generosa. Sério, pessoal. Este canal só é possível graças aos nossos incríveis apoiadores do Patreon e membros do YouTube. São pessoas incríveis como vocês que tornam este canal possível. Então eu realmente agradeço do fundo do meu coração. E se você quer saber mais sobre os filhos de Constantino, pode assistir a este vídeo no canto superior direito. Mas se você quer saber mais sobre como o paganismo foi suprimido pelo cristianismo, pode assistir ao outro vídeo no canto inferior direito. Agradeço novamente a todos os amigos da história romana. Gratias Tibiago e Bene Valete.